Cara, a oitava temporada de Rick and Morty chega no próximo dia 26 de maio, através do streaming do Max. E dentre as imagens lançadas no trailer da nova temporada, o que parece ser o retorno da cidadela dos Ricks. Mas ela não tinha sido destruída? No vídeo de hoje nós vamos revisitar os episódios em que a cidadela apareceu e também vamos analisar juntos alguns elementos para formar uma teoria do retorno dessa cidadela na nova temporada. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, cara, tô no hype pra oitava temporada e, claro, aquelas imagens que nós vemos já no início do trailer do que parece ser as ruínas da cidadela caídas aí em algum planeta com esse ar mais vermelho ou laranja, né, no estilo Mad Max. E também outras imagens como a desse Boss Hog Rick, que já tinha sido mostrado no Instagram e é o vilão meio caricato do filme Os Gatões. Num local que parece ser uma versão da cidadela, com vários outros Ricks ali e Morris trabalhando para eles, com detalhes de faroeste, já que o nome do episódio aqui é uma referência ao filme Três Homens em Conflito, de Clint Eastwood, que em inglês é The Good, The Bad and The Ugly. Será que essa é a origem de uma nova aliança de Ricks em uma nova cidadela? Você se lembra a origem da cidadela que nós conhecemos? A série já mostrou isso e tem total ligação com o nosso Rick. Antes da gente adentrar então esses episódios e o contexto da cidadela, para chegarmos ao ponto da teoria, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixar um likezão nesse vídeo aqui, que assim você dá uma força muito grande para esse conteúdo e pro canal em si. A mesma coisa com o hypar aí no seu celular, aperta o hypar que você ajuda muito o canal. E claro, se você quiser ficar por dentro e não perder nada dos vídeos, teorias e toda a preparação para a oitava temporada e também a cobertura depois enquanto a temporada já estiver passando aqui no canal, é só você ativar o sininho aí das notificações. Tamo junto demais, se inscreve aí! Bom, a Cidadela, originalmente conhecida como a Cidadela dos Ricks, é uma cidade-estado transdimensional, que inicialmente era localizada numa dimensão desconhecida e habitada por Ricks e Mortys. Além disso, recebia visita de Ricks e Mortys de várias outras dimensões dentro da curva finita central, como fornecimento de suprimentos, né, líquido de portal, dentre outras coisas. Nós já vimos isso no decorrer da série. Nós sabemos que Ricks de vários universos sofrem resistência da Federação Galáctica, do governo galáctico em si. Mas não só isso, por causa da genialidade do Rick, existem vários outros grupos e inimigos poderosos atrás de sua tecnologia e de suas invenções. Então, por isso, para se protegerem e se esconderem desses inimigos, dessas ameaças, eles resolveram se unir e criar a sua própria sociedade. E para você que não entendeu o envolvimento do nosso Rick nessa história, lá no episódio 8 da quinta temporada, nas Memórias do Pessoa Pássaro, e também no episódio 10 dessa temporada, que o Morty vê as memórias do passado do Rick, nós vemos que estes primórdios da cidadela, esses Ricks que resolveram se unir, criando uma espécie de resistência interdimensional. Essa aliança de Ricks entrou em conflito com o Rick C-137, que estava buscando o Rick Prime, né? Nós vimos ali que ele matou vários membros dessa aliança. Ele destruiu o começo da cidadela, por assim dizer, dessa sociedade, dessa ideia de Ricks unidos para se protegerem do governo intergaláctico e outras ameaças. Mas pelo que a gente percebeu, em um determinado momento, frustrado e cansado de tanta luta, depois de matar muitos outros Ricks, aparentemente eles conseguem chegar a um tratado de paz, em que inclusive o nosso Rick ajuda ou tem a mentoria ali da criação da cidadela dos Ricks. E ele acaba indo então lá para o universo Prime, o universo original do Rick que matou a família dele, justamente na esperança de que esse Rick Prime apareça por lá em algum momento e ele possa realizar a sua vingança. É a última cartada dele. Os Ricks e os Mortys estavam ali divididos numa grande sociedade, né, comandadas inicialmente pelo Conselho dos Ricks, mas cheia de conspirações e segredos, né, como a produção em massa de Mortys, que a gente descobre muito depois. Vamos agora dar uma resumida e lembrar de todos os episódios em que a Cidadela apareceu, e geralmente são episódios grandes, cara. Por isso que eu acho que esse vai ser muito importante na oitava temporada. Temporada 1, episódio 10, Close Encounters of the Rick Kind.
Aqui somos apresentados ao conceito. Cara, você tá ligado que o Rick e o Morty são capturados pela Cidadela, levados até o conselho dos Ricks, e o Rick está sob suspeita de ter assassinado outros 27 Ricks. Lógico que a suspeita cai sobre ele, né? Porque, como a gente já sabe, no passado ele foi um Rick terrorista, ele assassinou muitos outros Ricks. Então, apesar de eles terem esse tratado que ele tá de boa lá na realidade Prime, quando aconteceu esse problema, eles já desconfiaram dele por esse motivo. Esse episódio é sensacional, né? Nós vemos que o Ricks lá da guarda perseguem eles por várias outras dimensões, eles acabam conseguindo escapar, mas era tudo um plano do Evil Morty. No final, nós vemos ele sendo levado de volta para a Cidadela, com todos aqueles Mortys que estavam sendo torturados, agora sendo acolhidos e encaminhados àquele programa escolar que eles têm. Depois disso, revisitamos a Cidadela no aclamado The Rick Shank Redemption, no primeiro episódio da terceira temporada. O Rick escapa da prisão principal lá da Federação Galáctica. Ô, cachorrada! E em um ciclo de transferências de consciências de um corpo para o outro, usando até um telefone, ele acaba chegando até o corpo de um dos comandantes lá da Cidadela. Nesse episódio nós vemos vários detalhes sobre a Cidadela, inclusive que eles têm um botão que simplesmente teleporta a Cidadela inteira de uma vez só. Isso é uma questão de segurança, né? Já que eles têm toda aquela quantidade de fluido de portal, e se eles sofrerem qualquer ameaça eles conseguem mudar de dimensão naquele mesmo momento. E o Rick fez isso para resgatar a Summer e o Morty, e também para se vingar lá do conselho de Ricks, né? Ele nunca gostou muito dos caras. O episódio é sensacional, cara. Nós vemos que o Rick teleporta a Cidadela lá para aquela prisão da Federação Galáctica em que ele estava, lá pro meio, ou seja, a Cidadela que estava numa dimensão desconhecida, o transdimensional e algum outro rolê, foi teleportada para a dimensão C131. Aí você vai me perguntar, C131? Sim, cara, ó, a dimensão que eles estavam nessa época era C131. Essa foi a dimensão que eles foram logo depois que eles mudaram de universo, lá quando eles transformaram o universo Prime em Cronenberg na primeira temporada. Esse universo C131, por sua vez, acabou sendo dominado pelo Senhor Furúnculo no primeiro episódio da sexta temporada, lembra disso? Assim, eles tiveram que trocar de universo mais uma vez e estão no universo asterístico. Lembra que eles falam assim, né? Eles não falam asterisco, é a única coisa diferente. É o universo atual da família que a gente acompanha. Tendo isso em mente, vamos em frente, cara. O Rick, então, derrubou o governo intergaláctico, né? Tirando lá o valor da moeda deles, todo mundo enlouqueceu. E com isso, os aliens foram todos embora da Terra. Mas nessa mesma temporada, terceira, o episódio 7 revisitaria a Cidadela, trazendo o, na minha opinião, melhor episódio da série até hoje. The Rick Lannis Mix-Up, melhor conhecido como Contos da Cidadela. Aqui nós vemos toda a estrutura social dos Ricks e dos Mortys, temos várias referências e partes mais caricatas quanto ao capitalismo, também sobre desigualdade social. Enfim, nós vemos a Cidadela mais por dentro, né? Estamos acompanhando várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Ricks que pensam bem diferentes um do outro, e esse rolê todo é porque a Cidadela está sendo reconstruída. Lembra no começo do episódio, antes do nosso Rick e nosso Morty irem para aquela aventura em Atlântida, vem aquele outro Rick e aquele outro Morty pedir doação para a criação da mais nova e democrática Cidadela dos Ricks. Nós vemos ali a galera construindo, então esses Ricks e Mortys reuniram seus esforços para reconstruir a Cidadela. E agora eles vão escolher um presidente pela primeira vez, mudaram de forma de governo. E aí, como você sabe, o Evil Morty se torna o presidente, né? Mata ali todos os empresários, os homens poderosos por trás do governo da Cidadela, para começar então o seu regime de poder. O Rick no final ainda fala que não quer nem saber do que tá acontecendo lá, que não tem que insistir em Cidadela. O Rick nunca gostou da ideia, tanto dentro ali como personagem, né, de união de Ricks, isso faz eles menos Ricks, nas palavras dele, e também de forma metafórica, né, já que ele diz que isso é canônico demais. Quinta temporada, episódio 10, o lendário Rick Murray Jack. Nesse episódio, depois daquela aventura de anime do começo, né, que veio por causa dos dois corvos, nós vemos que o Rick e o Morty voltam para a Cidadela. O Rick fica de cara que a Cidadela tá toda renovada, pacífica, né, sob o comando do líder Evil Morty, que virou o presidente. Tem mais Mortys agora sendo policiais também, mas tudo isso serve para disfarçar as verdadeiras intenções do presidente Morty. Nós sabemos que lá por baixo tem uma fábrica operando com Mortys que são escravos, são todos deformados, né, para
transformar a Cidadela em um dispositivo capaz de lançar o Evil Mori por sob a curva finita central, rompendo ela. E aí vem aquele momento épico, né, que o Evil Mori faz as suas revelações e acaba conseguindo soltar líquido de portais, transformar o projeto Fênix em liquidificadores que usam toda essa energia e até mesmo fluidos corporais de Rix e Morris mortos na Cidadela para abastecer o dispositivo que lança o Evil Mori para fora da curva finita central e assim consegue realizar o seu plano. Antes que tudo seja totalmente destruído, nós vemos que o Rick e o Mori conseguem fugir para Moriburg, que é aquele distrito em um dos discos, e desmembrá-lo da Cidadela. Ele fica como uma nave independente. Como que o Rick sabia disso? Porque ele ajudou a construir a Cidadela. Inclusive, o conhecimento que o Evil Mori precisava para dar certo o seu plano vem justamente da mente do Rick. Lembra disso, né? Vai guardando essas informações. Aqui parece inicialmente que só aquela parte da Cidadela tinha escapado e as outras tinham sido sugadas. Mas no próximo episódio, o primeiro da sexta temporada, Solarex, semanas depois desse acontecimento, nós vemos que aquela nave que o Rick e o Mori estavam, né, aquela parte da Cidadela, está sem bateria, então eles estão lá vagando. E lá próximo à fenda aberta, a parte central da Cidadela está flutuando, totalmente apagada, sem a parte de vidro em cima. Não sabemos para onde foram os outros dois discos, que seriam dois outros grandes distritos, assim como Moriburg. Guarda essa informação. Como que a Space Beth conseguiu localizar eles se a Cidadela ficava numa dimensão desconhecida? Bom, para mim, o fato de ela ter encontrado eles tão facilmente, né, além de localizadores, ela estava de nave, então é provável que a Cidadela tenha sido reconstruída lá onde ela tinha sido destruída inicialmente, na realidade C-131. Enfim, depois tem todo aquele rolê da fenda interdimensional, que eles usam ela para poder fazer viagem interdimensional, já que eles estão sem ter como viajar com o uso de portal. Depois a Summer e as Beths voltam até a Cidadela para poder ativar aquele farol interdimensional que é usado como localização pelo Rick. E depois nós só vamos ver novamente alguma citação a esses destroços lá no episódio dos dinossauros. E agora é que vem a teoria, cara. O trailer da 8ª temporada deu a entender que teremos sim o retorno da Cidadela de Rix, ou pelo menos de uma sociedade de Rix e dos destroços da Cidadela. Mas seriam esses destroços da Cidadela inteira? Pelo tamanho e pelo formato, me parecem ser, na verdade, os destroços de um dos distritos, daqueles dois desaparecidos, sabe? E se esse distrito também foi pilotado ou foi jogado no momento da explosão da Cidadela para algum outro local, caindo neste planeta? E se dentro desse distrito, alguns Ricks e Morris tiverem conseguido se salvar? Assim é possível que não que eles tenham criado uma nova fortaleza de Ricks, mas sim se instalado nesse novo planeta, um planeta de Ricks e Morris. Aliás, um salve para o nosso membro aqui da família noturna do canal, o Andrei, lá do canal Back to Basics, que trocou uma ideia comigo essa semana e também trouxe essa possibilidade. Assim, cara, pode ser. Nós vimos no trailer aquele Rick Boss, né, com gordinho, com aquela roupa branca, sendo uma espécie de líder ali naquele local, com vários Ricks meio faroeste. Tem também aquele outro Rick com uma plantação, como se fosse um milharal, só que com cristais. E ainda aquele Constellatio Rick. Então são vários Ricks diferentes já no trailer dessa temporada. É possível que teremos várias sociedades de Ricks em um planeta? Isso aí vai ser massa demais se for assim. Mas ainda existe mais uma possibilidade na minha visão. Nós vimos que o Evil Mori, quando fugiu da curva finita central, rompeu, teve aquela parte que foi sugada. O Rick conseguiu escapar, a parte central da Cidadela também, mas e se essas outras duas partes tivessem sido sugadas para essa fenda? Pode ser que elas tenham sido jogadas para outras dimensões? Será que até mesmo fora da curva finita central? Bom, a Cidadela já foi destruída e reconstruída uma vez, então é possível sim que ela seja mais uma vez construída e tenha agora um governo diferenciado. Mas como vai ser isso, cara? Como o nosso Rick e nosso Mori serão tratados nesse lugar? Será que o Rick tem alguma ligação também com esse lugar? Enfim, cara, era isso. Eu queria relembrar com vocês os momentos da Cidadela e trazer também essa possibilidade. Claro que eu quero saber a sua opinião, a sua teoria sobre o que pode acontecer agora na 8ª temporada. Deixa aqui nos comentários pra gente ir debatendo e fazendo esse esquenta. Além disso, tem o retorno também da Federação Galáctica, aqui com aquela base. O que você acha que vai acontecer?
Twitter. Enfim, muita ação prometida para essa 8ª temporada de Rick and Morty. E você não vai perder nada se você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, cara, sério, é importante demais. Assim você tá sempre informado, porque eu vou trazer cobertura completa, cara, live pós-episódio, quiz, detalhes e análises, vai ser irado, cara, quero você junto comigo nessa, tamo junto demais. Olha só, se você for comprar alguma coisa na Amazon, usa o link aqui do canal, cara, assim você ajuda muito e você não gasta nada a mais do que você já ia gastar fazendo a sua compra. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e fazer a sua compra lá normalmente, que assim uma parte vem aqui pro canal e eu fico muito feliz. Vou deixar aqui também os links das HQs de Rick and Morty que estão lá na Amazon e mandar um salve lá pra editora online. Tamo junto, galera, tamo junto, membros aqui do canal da Família Noturna. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer show.